Vai começar aqui. Então, tá gravando. Bom dia para vocês, então. Obrigada por terem vindo hoje, né? Eu precisei fazer essa troca porque realmente não consegui outra data lá na consulta em Juiz de Fora, então eu preciso ir a Juiz de Fora na quinta. Então, a gente conversar um pouquinho hoje, tá? E, assim, eu sei que vocês, por estar no início da semana, muitos não viram ainda qual é o tópico de ensino dessa semana, né? Semana passada a gente teve uma folguinha aí com feriado, e nesta semana nós vamos ver um pouquinho sobre vozes verbais. Então, no ano passado, né, a gente foi fazendo aqueles estudos sistemáticos com as classes gramaticais. Bom dia, Giovana. Com as classes gramaticais. E a gente vai, né, com as classes gramaticais, com um pouco de sintaxe, e a gente vai continuar, né, estudando a língua, mas esse estudo da língua mais sistematizado dentro do texto, dentro da produção de texto, né? Que é isso, Giovana? Tudo bem. Dentro da produção de texto, então, assim, buscando, e da interpretação também, buscando analisar os efeitos de sentido que esses elementos linguísticos, eles produzem no nosso texto, né? Então, as vozes verbais, elas fazem muito isso. Então, para isso, eu, né, vou fazer aqui um breve comentário a respeito dessa questão, e eu selecionei alguns trechos de redação de alunos meus do ano passado, para a gente poder abordar essa questão, né, das vozes verbais no uso mesmo, na produção textual, e quais os efeitos de sentido que a gente tem com relação a esse elemento linguístico, tá certo? Então, essa é a nossa proposta agora, beleza? Então, eu vou apresentar aqui o material que eu coloquei, que eu disponibilizei lá nesta semana, lá no Siga. Bom dia, Alessandro. Eu queria ter falado isso semana passada e eu me esqueci. Estou gostando muito de ver as postagens do Instagram da turma, tá bacana, fazendo comentário dos colegas, né? São coisas assim que ficam, né? Ficam registradas e ficam na memória. Muito bacana. Quem está fazendo aí, quem está escrevendo os textos também está de parabéns. Estou gostando. Então, vamos lá. Então, sobre as vozes verbais, né? Eu coloquei lá esse material. Então, tem lá o vídeo, né? Dando um suporte para quem quiser assistir. Esse material complementar com um resumo da matéria, né? E o questionário da semana que está disponível lá no Siga. Então, a gente tem... vocês já estudaram isso, né? Desde o ensino fundamental, estudaram isso várias vezes, as vozes verbais. Quais são as vozes verbais? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. A voz passiva é a voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. Então, né? E a voz reflexiva, que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Mas, às vezes, isso se confunde um pouco, né? Então, assim, basicamente, quando a gente, no caso, né, de leitura e interpretação de texto, a gente perceber, né, o uso da voz ativa, qual que é o efeito de sentido que ela quer provocar, né? A voz ativa, como o próprio nome diz, ela quer dar destaque à ação verbal e àquele que é responsável pela ação. No caso, né, o sujeito, né, o sujeito ativo. Mas, nem sempre, na nossa língua, às vezes o sujeito, você tem uma oração na voz ativa, mas nem sempre o sujeito, ele é o agente. Então, por exemplo, né, se eu disser que o carro
o carro desceu a rua desgovernado. O carro desceu a rua desgovernado. Essa oração, ela está na voz ativa, né? Mas ela não produz, não é o efeito de sentido, né, provocado aqui, né, o sujeito, na verdade, o carro desceu a rua desgovernado, o carro ele não é exatamente o responsável pela ação, não é? Mas disse que é o sujeito agente. É um sujeito agente porque a oração está na voz ativa, mas esse sujeito não é necessariamente o responsável pela ação. O responsável pela ação é o motorista que está no carro, né? Então, ou então, de qualquer forma, mesmo que não tenha motorista, deixou o carro desengrenado, alguma coisa assim, mas o responsável é o motorista, de qualquer forma. Então, a gente tem essas questões, né, esses efeitos de sentido aí, para prestar atenção também quando a gente está interpretando o texto. Porque pode ser uma pegadinha também, né? E a voz passiva, né, por sua vez, ela dá destaque ao alvo da ação, que no caso é o sujeito que recebe a ação, é o sujeito paciente ou passivo, né? E para o resultado da ação. Então, a gente tem dois exemplos aqui. A seleção brasileira derrotou a seleção argentina. O sujeito, a seleção brasileira, está praticando a ação de derrotar. Então, o alvo aqui, o destaque, é para a ação de derrotar e para aquele que é responsável pela ação, que é a seleção brasileira. Já na voz passiva, não é? A seleção argentina foi derrotada pela seleção brasileira. Então, você tem aqui, né, esse sujeito seleção argentina é o alvo da ação. Então, o destaque que está sendo dado aqui é para o alvo da ação, aquele que recebeu a ação, não é? E para o resultado. O resultado qual que foi? Ela foi derrotada, né? Foi derrotada pela seleção brasileira. Então, quando a gente faz a transposição da voz ativa para a voz passiva, o que antes, né, na voz ativa, no caso, era o objeto, né? Quem derrota, derrota algo ou alguém. O objeto direto aqui, seleção argentina, tornou-se o sujeito da voz passiva, não é? E que, por sua vez, o sujeito da voz ativa tornou-se o agente da passiva. Então, né, falando sobre funções sintáticas, né, na voz passiva, no caso aqui a voz passiva analítica, há esse agente da passiva, ou seja, aquele que age sobre esse sujeito que, né, está recebendo a ação de ser derrotado. Nem sempre vai aparecer o agente da passiva, né? Às vezes você tem uma voz passiva, que seja a voz passiva analítica, mas o agente da passiva ele não vai ficar evidenciado. Neste caso aqui, ele aparece, né? Então, lembrando sempre que, numa voz passiva, aquele que age sobre, né, o sujeito, ou seja, o responsável por aquela ação que o sujeito está recebendo, ele é chamado de agente da passiva, tá certo? Então, lá no material tem alguns exemplos, e isso a gente pode perceber muito, essa relação semântica, né, de voz passiva e voz ativa, em manchetes, em títulos, né, manchetes de notícias de jornal. Então, assim, qual é a intenção comunicativa? O que o autor daquele texto, né, ele quis dar destaque sobre que elemento, né? Então, a gente tem aqui exemplos de 6 manchetes e os destaques que são dados. Então, por exemplo, na frase 2, né, na manchete 2, na manchete 5 e na manchete 6, nós temos aqui o destaque para a ação, né? O destaque para a ação. E para esse responsável, né? Trio vence Nobel. Anvisa divulga.
NASA descobre. Então, é esse o destaque que se quis dar na composição da manchete. Já nos outros três, nas outras três manchetes, né, o destaque que é dado aqui é para o alvo da ação, né, e o resultado. Mais 3 monumentos de Oscar Niemeyer são tombados. Então, é diferente, né, a relação semântica, né, o efeito de sentido que se produz no uso desses elementos, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero destacar para vocês, né, com relação, a gente sabe que a gente tem essas 3 vozes verbais, voz ativa, voz passiva. A passiva, ela pode ser analítica ou sintética, a reflexiva pode ser simples ou recíproca. Então, nessa questão da voz reflexiva, né, para esse terceiro elemento. A voz reflexiva é esse sentido mesmo de um sujeito que ele, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente da ação. Ele pratica e recebe essa ação, né? Quando você tem num enunciado, eu me enganei, quer dizer, eu enganei a mim mesmo, né? Então, eu pratiquei e recebi essa ação. Agora, é uma reflexiva simples, né? Está voltada para o próprio sujeito aí. Agora, numa reflexiva recíproca, tá? Essa ação, ela é mútua. Ela é uma ação que é correspondida, tá? Então, eles se amam. É um amor entre, né, as pessoas. Então, eles amam um ao outro. Então, é recíproca, porque ela bate e volta, né? E esse elemento aí essa ação, ela é recíproca. Ela vai para um e vai para o outro também, tá? Ela não fica só restrita a um único elemento, como no caso da reflexiva simples, tá certo? Agora, com relação, a gente tem, né? Eu vou projetar aqui no meu arquivo aqui. A gente tem, com relação à voz passiva, duas formas, né, de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, voltando aqui um pouquinho, né? A voz passiva analítica, ela é formada por um sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, um verbo ser flexionado, que é o verbo auxiliar, e um verbo principal no particípio. O que é o particípio do verbo? É quando ele termina em ado ou ido, né? Ou seja, é analítica porque ela está numa forma mais ampliada, né? E não enxuta, tá? Como na voz passiva sintética. Então, um exemplo aqui. O alvo foi atingido por uma bomba. Você tem o sujeito, o alvo, né? O verbo auxiliar, ele é flexionado, ele é conjugado num tempo, né? Num determinado tempo, e concordando com o sujeito, né? Numa determinada pessoa e número, tá? O alvo foi atingido, o particípio do verbo atingir. A ideia principal, ou seja, o verbo principal é o verbo no particípio, né? Mas o que determina o modo e o tempo, o número e a pessoa do verbo é o verbo auxiliar, ele que é flexionado, tá certo? E aí a gente tem o agente da passiva, né? Por uma bomba. As escolas serão reformadas. Aqui, como eu disse para vocês, nem sempre vai aparecer o agente da passiva, não é? Então, você tem essa estrutura de uma voz passiva analítica. Mas aí, você tem também a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ela, como o próprio nome diz, né? Ela é enxuta, ela é resumida a partir de uma determinada estrutura. Aí é que vem o X da questão. Por quê? Você tem, naquele exemplo mesmo que está lá, né? Vendem-se ovos,
né? Você tem aqui, vou fazer uma letra maiorzinha aqui, você tem aqui o verbo vender, né? Que é um verbo transitivo direto, porque quem vende algo, né? Vende alguma coisa. Ele é transitivo direto, ou seja, ele pede um objeto direto. Então, essa é a estrutura da voz passiva sintética. É um verbo transitivo direto, né? Quem vende algo, tá? Mais a partícula C. Esse C aqui, que é chamado de partícula apassivadora. Por quê? Porque junto com o verbo transitivo direto, ele forma a voz passiva sintética, tá? E o que acontece? Se você tem uma voz passiva, né? Você tem um sujeito que é o alvo da ação verbal. Qual que é o alvo da ação verbal aqui? Qual que é o sujeito? Ovos, não é? Então, o verbo, né, numa questão de concordância verbal, o verbo, ele concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Então, ovos aqui é esse alvo da ação verbal. É o sujeito paciente, tá? Então, o verbo vender aqui, ele concorda com esse sujeito paciente. Vendem-se ovos. É o mesmo que se eu dissesse, né, que ovos são vendidos. Não é isso? Numa voz passiva analítica, transformando a sintética na analítica. Mas qual que é o problema, como eu disse antes? Não é? Aqui você precisa fazer essa concordância. A gente vê muito por aí, né? A falta de concordância, por exemplo, se eu tenho assim, aluga-se apartamentos. É a mesma estrutura. Você tem um verbo alugar, que é, né? Quem aluga algo, ele é transitivo direto. Você tem a partícula apassivadora, o se, por conta do verbo ser um verbo transitivo direto, eu sei que esse se aí é apassivador. Então, eu tenho uma voz passiva. Apartamentos é o sujeito, não é? Então, se apartamentos ele está no plural, o que eu tenho que fazer com esse verbo aqui? Eu tenho que colocar esse verbo no plural. Ele precisa concordar, né? Mas o que acontece? A gente tem, na nossa língua portuguesa, um se que é danadinho. Esse se, ele pode ser uma porção de coisa na nossa língua. Ele pode ser, né, essa partícula passivadora, mas ele pode ser também, ele pode ser essa partícula passivadora, mas ele pode também ser um índice de indeterminação do sujeito. O que é isso? Ele pode dizer que o sujeito ali naquela oração, ele é indeterminado. Então, se eu tenho numa construção assim, precisa-se de padeiro. No anúncio de emprego, né? Precisa-se de padeiro. O que eu tenho aqui nessa construção? Eu tenho o verbo precisar, né? Esse verbo precisar aqui. O que ele é com relação à transitividade verbal? Ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem precisa de algo. O que eu tenho entre o verbo precisar e o algo, que é o objeto? Eu tenho a preposição. O caminho do verbo para o objeto dele, que é o algo, que é o padeiro, né? Para o objeto, é indireto, porque ele esbarra na preposição de. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Essa construção de verbo transitivo indireto mais o se, tá? Verbo transitivo indireto mais o se, eu tenho um caso, né, de sujeito indeterminado.
Então, aqui, não há concordância, não é? Não há que se fazer concordância porque o sujeito, ele não está expresso, ele está indeterminado, tá certo? Se eu dissesse assim, numa outra construção, né, usando o mesmo verbo precisar, precisa-se de funcionários, por que eu justifico? Parece que é a mesma estrutura, né? Eu tenho um verbo, parece a mesma estrutura de cima. Eu tenho um verbo, eu tenho um se, né? E eu tenho uma palavra aqui que está no plural, funcionários. Mas por que eu não posso concordar? Porque funcionários aqui não é sujeito. Então, o verbo ele não vai concordar com funcionários. Como aqui o verbo concordou com ovos, como aqui o verbo concordou com apartamentos. Não é? Por quê? Porque aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Tá? Então, eu tenho aqui funcionários é objeto indireto, tá? É um objeto indireto e eu tenho um sujeito indeterminado, por isso, mesmo que esse objeto, obviamente, né, esteja no plural, o verbo permanece no singular, tá? O verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, sendo um verbo transitivo indireto. Poderia ser também, um caso de sujeito indeterminado, o verbo intransitivo. Se eu digo vive-se bem aqui, tá? O verbo viver, quem vive, né? O verbo viver aqui, ele é intransitivo, ele é verbo intransitivo, por quê? Quem vive, vive, né? Quem vive, vive. O caso, o viver bem é uma circunstância, ou seja, é um modificador, é um adjunto adverbial, que é acessório, não é informação, né? Vamos dizer assim, se o adjunto adverbial ele é um acessório, ele não é integrante, ele não faz parte daquela informação dada pelo verbo, tá? É diferente de funcionários aqui, porque quem precisa, precisa de. Eu preciso complementar a ideia do verbo precisar. No caso do verbo viver, né? Ele é um verbo intransitivo, por conta disso, né? Ele não necessita de nada que complemente a ideia de viver, tá certo? Então, é essa relação que se tem com relação, né, essa diferenciação aqui que eu queria mostrar para vocês com relação ao se, não é? Que numa voz passiva sintética, ele acompanha um verbo transitivo direto, tá? E no caso de ele é índice de indeterminação do sujeito, quando ele está acompanhando um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Além disso, né, o se ele pode ser também um pronome reflexivo, numa voz reflexiva. Então, se você tem, né, eles se cumprimentaram com alegria. Daqui a pouco a gente vai poder fazer isso, né? Eles se cumprimentaram com alegria. Aqui você tem uma expressão de uma voz reflexiva recíproca, né? Porque a ação é mútua. E esse se aqui, ele é chamado de pronome reflexivo, porque ele configura aqui um efeito de sentido de uma ação reflexiva, tá certo? Bom, gente, então, assim, basicamente são essas as ideias principais da voz do verbo, tá? Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, pode colocar no chat ou me interromper, tá bom? Eu vou voltando aqui de vez em quando. Tá tudo certo? Beleza? Eu vou passar, então, para os exemplos que eu selecionei para mostrar para vocês. Do jeito que estavam nas minhas correções, tá? Com essas marcações em vermelho, foi porque eu corrigi do aluno, tá bom? Então, para a gente fazer algum comentário com relação a isso, tá? Então, vamos lá. São trechos mesmo de redação. Beleza. Então, olha só.
para deixar claro para vocês, por exemplo, na redação do Enem, né, no texto dissertativo, redação do Enem, você tem lá no parágrafo de conclusão que é apresentar uma proposta de intervenção, não é? Na proposta de intervenção, você tem um dos elementos ali principais é o agente, né? Dentre aqueles 5 elementos que você precisa apresentar na sua conclusão, na sua proposta de intervenção, tem o agente, não é? E muitas das vezes, esse mesmo agente, ele vai praticar várias, no caso, várias não, né? Porque você não tem nem espaço para isso, mas 2 ações, né? Ou seja, 2 intervenções. Então, é um exemplo que eu trouxe aqui. Numa redação sobre tabagismo, o aluno colocou assim, era a segunda intervenção que aquele mesmo agente estava fazendo, né? Estava praticando. Além disso, deve-se apresentar palestras em escolas, empresas e praças públicas que visem informar toda a população sobre os malefícios do tabagismo. O que acontece, né? Trouxe esses 2 exemplos aqui para marcar para vocês, né? Esses 2 que usam a mesma configuração. Você tem aqui uma locução verbal, né? No caso dessa locução verbal, ela está acompanhada pelo se, né? E você tem uma configuração de voz passiva. Porque esse sujeito aqui, né? Esse sujeito, ele está recebendo a ação de ser, né? De dever ser apresentado, né? Palestras devem ser apresentadas em escolas, empresas e praças públicas. Daí que o aluno, ele não fez a concordância, não é? Por quê? Porque o sujeito aqui, palestras, está no plural. Então, ele não, né? Ele não configurou um sujeito aqui para o verbo dever, né? No caso, porque o verbo auxiliar é que concorda com o sujeito, então, palestras devem ser apresentadas. Você tem aqui uma locução verbal, né? Quem apresenta algo. O verbo principal aqui é um verbo transitivo direto. O verbo auxiliar aqui nessa locução verbal, ele está ditando a concordância, né? Então, palestras, que é o meu sujeito, o verbo ele tem que concordar com palestras, porque eu tenho uma voz passiva sintética aqui, tá certo? Porque eu tenho o verbo, é uma locução, não é um verbo só, é uma locução verbal. A locução verbal, vocês sabem que tem um sentido, né? De um único verbo. Então, palestras devem ser apresentadas em escolas, empresas, tá certo? Da mesma forma que, além disso, deve-se aumentar a fiscalização. Aqui ele fica no singular, porque fiscalização, né, está no singular. Também é a configuração de uma voz passiva, né, cujo sujeito é fiscalização, e esse verbo auxiliar, ele vai concordar com esse sujeito, tá bom? Uma coisa que eu quero destacar para vocês é porque é muito comum esse tipo de equívoco, às vezes, né, com relação ao uso da voz passiva sintética e não fazer a concordância com o sujeito, tá certo? Então, prestar atenção nisso também, tá certo? Nesse outro exemplo, olha só, o aluno trouxe aqui, em suma, apesar de existirem leis que proíbem fumar em determinados locais, evitando a exposição de outras pessoas a essa substância, não há investimentos em campanhas e ações voluntárias para alertar a população sobre os malefícios do consumo do cigarro. Consequentemente, o número de mortes causadas pelo uso dessa substância intensifica-se
tornando-se logo um caso gravíssimo de falha do Poder Executivo. O que aconteceu aqui? O aluno, ele não marcou a voz passiva sintética com o si. Ele colocou somente assim, o número de mortes causadas pelo uso dessa substância intensifica. O que acontece aqui? O número de mortes, por conta de tudo isso que acontece, né, que ele já relatou anteriormente, não há investimentos. Então, numa relação de causa e consequência, né, o argumento aqui por causa e consequência, na verdade, aqui trouxe até um consequentemente, né? Então, nessa relação de causa e consequência, a consequência aqui, ela acontece, o número de mortes causadas pelo uso dessa substância é intensificado. Então, intensifica-se. A voz passiva aqui, né, sintética, ela precisa ser marcada. Eu preciso dizer que esse sujeito aqui, o número de mortes, né, o número de mortes, ele é intensificado pelo uso dessa substância, tá certo? Então, você tem aqui uma voz passiva sintética que não ficou marcada porque o aluno esqueceu de colocar a partícula passivadora, para dizer que ali, aquele sujeito é o número de mortes, né? O sujeito que está recebendo a ação. O alvo aqui, né, o efeito de sentido que se quer provocar aqui é esse, tá certo? Também aqui, olha, nesse viés é uma problemática que se agrava, né? É uma problemática que é agravada, que se agrava a longo prazo na vida desse na vida dos usuários desse produto, fazendo com que se tornem dependentes do mesmo. Aqui a gente tem, né, no caso, esse verbo tornar aqui, com a partícula si, ele está configurando o quê? Uma voz reflexiva. Esses usuários, né, se tornem eles mesmos, né, dependentes do produto, do tabaco, no caso. Então, a voz reflexiva aqui que não ficou marcada, ficou faltando o pronome reflexivo, né, nessa construção, tá certo? Aqui, eu trouxe 2 exemplos para vocês perceberem, né, o efeito de sentido que a voz passiva e a voz ativa, eles produzem. Então, qual que seria, desses 2 exemplos aqui, qual que seria mais conveniente para a informação que se quer dar? Então, no primeiro, né, como um repertório, baseado aí na estrutura do real, um repertório por evidência, né, dizer que a Organização Mundial da Saúde também já ligou o uso do cigarro a diversos tipos de câncer e insuficiência respiratória, né? Qual que é mais eficiente? Qual informação é mais eficiente? O uso do cigarro já foi ligado a diversos tipos de câncer e insuficiência respiratória. Ora, na composição de cima, né, em que você dá destaque para a Organização Mundial da Saúde e a ação, né, e ela como responsável pela ligação do uso do cigarro a diversos tipos de câncer, ela é mais eficiente, a voz ativa é mais eficiente do que a passiva. Porque num argumento, né, que você está trazendo um repertório, e um argumento por evidência, em que, obviamente, a evidência, né, é para aquela fonte, né, de onde você tirou essa informação para reforçar o seu posicionamento. Então, a voz ativa ela é mais eficiente do que a voz passiva neste caso. Então, as escolhas, né, que a gente faz quando a gente está construindo o texto, né? Isso é muito, muito importante. Essas escolhas na hora da escrita. Então, nada é por acaso, né? A gente precisa pensar nessas questões. Aí a gente tem outros exemplos aqui, assim, enquanto os princípios de Locke não forem aplicados, mais indivíduos
serão prejudicados devido às mudanças do clima. Eu deixei aqui mudanças climáticas, do clima. Aqui, né, eu só fiz uma correção, irão se prejudicar, serão prejudicados, a voz passiva analítica aqui, né, na composição do verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, ela também é mais eficiente, né, para evidenciar esse destaque que se quer dar ao sujeito passivo que está recebendo a ação. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui é uma questão de paralelismo, muito importante, tá? Até uma aluna me fez uma pergunta, porque eu estava estudando para o PISME, então, numa questão do PISME 2, de 2019, caiu sobre paralelismo. Paralelismo na nossa língua tem várias formas, né, de se fazer um paralelismo sintático na nossa língua. Existem várias, nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas, tá? Mas eu trouxe aqui um exemplo com relação a esse uso das vozes, né? E um exemplo de paralelismo. Com esse dinheiro, poderão ser comprados mais leitos, construídos quartos e contratados mais médicos. O que o aluno fez aqui? Os leitos, né, poderão ser comprados, no caso, essa locução verbal aqui, ela está indicando uma voz passiva, né? Mais leitos poderão ser comprados. Só que aí, ele não manteve o paralelismo. Por quê? O que é o paralelismo? É quando você tem dois ou mais elementos sintáticos ligados a um mesmo termo. Então, qual que é o termo? É essa locução verbal aqui, poderão ser comprados, que está configurando uma voz passiva, né? Os sujeitos aí, né, estão recebendo a ação. Poderão ser comprados, tá? E ele não manteve o paralelismo. Por quê? Porque ele, ao invés de, né, trazer aí, ligado ao verbo poder, a locução poderão ser, ele trouxe o verbo no infinitivo, quando ele deveria ter trazido o verbo no particípio, para manter a questão do paralelismo sintático. Por quê? Porque a voz passiva, ela pede o verbo no particípio. Então, poderão ser comprados mais leitos, poderão ser construídos mais quartos, poderão ser contratados mais médicos, né? Então, ele trouxe os dois verbos aqui no infinitivo e não manteve o paralelismo. Essa é uma questão, né, importante que eu queria destacar para vocês, tá certo? Poderia ficar aqui falando várias, né, outras coisas para vocês com relação a isso, tá? Mas eu vou interromper agora, porque eu sei que vocês têm aula de matemática, mas já deu para dar uma ideia, né? Eu acho que já deu para dar uma ideia dos efeitos de sentido dessas vozes verbais quando a gente está construindo um texto e o que a gente precisa prestar atenção. Principalmente quando a gente está usando a voz passiva e fazer, né, e realizar a concordância com o sujeito, no caso dos verbos transitivos diretos, tá certo? Bom, gente, então é isso, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, depois pode me mandar mensagem, tá? Não tem problema, não. Tá certo? Gostaria de agradecer a presença de vocês, obrigado por terem participado aqui comigo, e na semana que vem a gente volta ao horário normal, tá bom? Na quinta-feira. Tá certo? Obrigadão. Um abraço para vocês. Vou interromper aqui. Boa semana. Boa semana.